Olá, eu sou o professor Fabrício Indruziak do aulalivre.net e hoje a gente vai falar a respeito da mão de obra durante o Brasil colonial. Quando a gente trabalha a questão da mão de obra, obviamente vem à nossa cabeça a questão da escravidão. E é isso que a gente vai tratar hoje. Como se desenvolveu a escravidão no Brasil e como houve resistência a esse modelo de mão de obra ao longo do Brasil colonial. Então começamos pelo início da colonização. No início da colonização, os portugueses utilizaram mão de obra indígena. Vocês vão lembrar que quando falamos lá do período pré-colonial, a gente falou que a mão de obra era indígena e que ela era utilizada através de escambo. Escambo era troca, né? Onde eles entregavam quinquilharias europeias, pedaço de faca, espelho, pedaço de metal, e recebiam para o Brasil de volta. Depois, quando eles começam a fazer a produção de açúcar no litoral, eles vão de novo utilizar a mão de obra local, mas agora começa um processo de escravidão indígena. Essa escravidão indígena não foi aceita, obviamente, pela população local, que vai começar a estabelecer uma série de revoltas sistemáticas contra esse modelo. E o problema é que os índios conheciam mais o território do que os colonizadores. Então as possibilidades de resistência dos indígenas a esse modelo de mão de obra eram muito grandes. Existia um desentendimento muito grande entre os jesuítas e os colonos, porque os colonos desejavam escravizar os índios, porque era mão de obra mais fácil, mais barata, mais próxima, mas, por outro lado, os jesuítas queriam fazer a catequização dos índios e defendiam, então, a não escravidão desse grupo populacional. Os portugueses adotaram, então, como solução a mão de obra africana, que aí já resolviam dois problemas num. Paravam as brigas dos jesuítas e, por outro lado, também criavam um novo mercado, que era o tráfico de escravos vindos da África. Aqui, então, uma imagem que ilustra a utilização de escravos num ambiente diferente daquele que a gente está acostumado a ver. Geralmente a gente enxerga os escravos colocados na lavoura, no trabalho do campo, e aqui a gente lembra que, além dos escravos utilizados no campo, também existiam os escravos domésticos, que estavam então servindo dentro da casa do senhor. A escravidão negra, ela foi utilizada pelos portugueses desde o final do século, da metade para o final do século XVI, até o final do século XIX, já no Brasil independente, durante o Império. Por volta de 1570, alguns milhares de africanos já estavam integrados às atividades produtivas no Brasil. Porque rapidamente os portugueses vão se dar conta da lucratividade desse negócio, né? Que trazer, então, prisioneiros africanos para trabalhar no Brasil como escravo e vendê-los aqui nos mercados de escravos, isso gerava muito dinheiro para a corte, para os comerciantes, e isso dava ganho para todos. A mão de obra africana trazia uma série de vantagens para os portugueses, diferentes das vantagens que poderiam ser aplicadas aos indígenas. Era um mercado lucrativo, como eu já falei, existia experiência dos negros em agricultura e metalurgia. Lembram, né? As populações indígenas brasileiras, elas eram populações seminômades, nômades, que viviam ali ou a partir do que a natureza oferecia, ou no máximo dominavam algum tipo de horticultura, assim, culturas rudimentares de plantio e rápidas. Não tinham a tradição do trabalho agrícola. Diferente de várias civilizações africanas, não de todas, mas de várias civilizações africanas, que já conheciam vários tipos de produção agrícola e também conheciam a metalurgia, o que facilitava a inserção desse escravo no trabalho em relação ao índio, que tinha uma outra lógica no seu viver aqui dentro do continente americano. E ainda existia uma grande dificuldade de fuga dos negros logo na chegada, porque eles não conheciam o território. E mais, imagine a situação. Tu tá no teu território, tu mora na tua casa, tu é preso e capturado, levado por um inimigo para um outro território, que te vende para alguém que tu nunca viu, que tu não sabe para onde é, te coloca dentro de um barco, junto com gente que tu nunca viu, de várias culturas diferentes, vários lugares diferentes. Tu atravessa um oceano, tu vê gente morrer, tu vê um monte de gente sendo jogada ao mar, e aí tu chega num mercado, tu é vendido como se fosse um bicho, e entrega a própria sorte nas mãos de um senhor de engenho. Então, até que os escravos negros africanos conseguiram estabelecer uma certa familiaridade com o território, ao ponto de oferecer uma resistência, isso vai se passar muitos anos. Isso vai se passar um século, até que eles consigam ter um vínculo com a terra capaz de oferecer algum tipo de resistência. Porque esse desaculturamento talvez seja a maior violência do processo de escravidão.
tirar ele do seu local, levar ele para um outro lugar com culturas diversas, dialetos diversos, né? As pessoas eram colocadas dentro da senzala e elas não falavam a mesma língua. Às vezes, num preconceito eurocêntrico que se tem até hoje dentro da história, de que os escravos africanos falavam 300, 400 dialetos e eram colocados todos dentro do mesmo lugar, até que eles conseguissem se organizar, até que eles conseguissem se entender, se passavam muitos anos, se passava muito tempo. E isso é a maior violência da escravidão. Às vezes se lembra muito apenas da violência física, do açoite, que é obviamente terrível. Mas essa é a segunda violência. A maior violência é o desaculturamento. E isso era uma grande vantagem para os portugueses no processo de escravidão negra. Até a resistência se organizar, o sistema econômico de plantio já estava organizado e montado. Na segunda metade do século XVI, sabe-se que a maioria era oriunda da costa da Guiné. Os primeiros escravos negros que vieram eram todos oriundos da costa da Guiné. Os negros bantus, né, chamados negros bantus, originários do Congo, de Angola, de Benguela, foram introduzidos em Pernambuco só a partir do final do século XVI, em 1575, e aí esse grupo depois começa a ser majoritário. O valor do escravo ele variava de acordo com a idade, obviamente, quanto mais jovem o escravo, mais ele valia, porque mais tempo de trabalho ele vai ter. O sexo, os homens eram muito mais valorizados que as mulheres. Os homens, eles teoricamente tinham mais força, os homens, eles não ficavam menstruados, os homens não ficavam grávidos, e isso fazia com que o homem fosse, na visão do colonizador, na visão do português dono do engenho, muito mais lucrativo. O investimento dele, mesmo mais caro, era muito mais lucrativo, porque na visão dele ele trabalhava mais e por mais tempo do que a mulher. A etnia, ela também estabelecia valor, porque dependendo da etnia, tu vai ter povos mais acostumados com a agricultura, menos acostumados com a agricultura, povos mais altos, povos mais baixos, povos mais fortes, povos mais fracos. E isso também vai variar o preço do escravo. E ainda tinham aptidões reveladas. Se ele dominava a metalurgia e se sabia isso era atribuído no leilão de escravos, isso também aumentava o preço do escravo na hora da venda. Eis que então, depois de mais de 100 anos de escravidão negra, as coisas começam a mudar. Os escravos começam a se familiarizar com o terreno e eles começam então a estabelecer formas de resistência à escravidão. Existe a resistência cultural, que é a questão de que tu vai começar a fazer sincretismo religioso. O que é sincretismo? É tu pegar aquela religião que está sendo oferecida para ti e misturar com a tua, para não perder a tua religião e poder juntar dois pensamentos religiosos num só. E aí vão começar a surgir as religiões afro-brasileiras, dentro desse contexto, né? Que elas não são as religiões africanas primitivas, elas são as religiões africanas primitivas com inserção, né, das noções de catolicismo que foram colocadas a eles pelos colonizadores portugueses. A segunda forma de resistência, muito mais drástica, né, que foi adotada algumas vezes por alguns grupos, era o suicídio. Eles se matavam para evitar os horrores da escravidão. Às vezes tu tinha membros que eram tirados de comunidades e eram trazidos para cá e os caras não conseguiam se ambientalizar e eles preferiam a morte do que continuar vivendo naquela situação. E a mais famosa das formas de resistência talvez sejam, a partir das fugas, a formação de sociedades alternativas. Sociedade alternativa não significa necessariamente uma sociedade igualitária. Eram sociedades diferentes da sociedade portuguesa que era proposta a eles. E, geralmente, sociedades que se assemelhavam àquelas sociedades que eles tinham na África e que eles queriam recriar agora nesse novo território onde eles estavam. A essas sociedades chamamos quilombos. O mais famoso dos quilombos, foram inúmeros quilombos na história do Brasil, inúmeros mesmo. Mas o mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, coordenado pelo Ganga Zumba primeiro e depois pelo Zumbi dos Palmares. Ele situava-se em Pernambuco, no atual estado de Alagoas, na época capitania de Pernambuco, hoje atual estado de Alagoas. Surgiu na época da dominação holandesa, os holandeses haviam dominado Pernambuco e muitos escravos começaram então a fugir frente à fragilização da defesa
e do controle desses escravos por parte dos portugueses. Em 1644, os holandeses tentaram destruir, mas sem conseguir essa destruição. E o quilombo dos Palmares começou a crescer cada vez mais. Os palmarinos resistiram bravamente a várias tentativas de domínio até 1694, quando um experiente bandeirante chamado Domingos Jorge Velho vai até a capitania de Pernambuco, até o atual estado de Alagoas, e aniquila com o quilombo rebelde. Hoje, então, estudamos o modelo de mão de obra utilizado no Brasil colonial e estudamos as formas de resistência dos escravos frente aos horrores da escravidão. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Tchau, gente!